Olá, comunidade Criminal Player, mais um podcast aqui durante o nosso evento da imersão Criminal Player. Que bom! Sejam bem-vindos, Luísa, Felipe, que bom que vocês toparam aqui bater esse papo. Tô adorando as conversas que eu tô tendo, tenho certeza que a gente já conversava um pouco aqui nos bastidores do que a gente vai falar. Então eu gostaria de começar que vocês se apresentassem para a nossa comunidade, um pouquinho da experiência de vocês, um pouquinho do tempo de carreira. Não precisa entregar a idade, só o tempo de carreira tá ótimo, fiquem tranquilos, né? E aí depois a gente vai bater um papo, porque eu tenho um monte de perguntas já para fazer para vocês aqui. Luísa, queres começar? Te apresenta um pouquinho para a nossa comunidade. Claro, que alegria estar aqui com você, Thiago. Essa segunda imersão, eu tive a oportunidade de participar da primeira, que foi em Florianópolis, foi um grande sucesso, minha cidade natal, e agora estou aqui em São Paulo. Acabei de me mudar para cá para fazer meu doutorado aqui na USP em processo penal. E estou advogando, mais ou menos uns 7 anos. Então, dizem que depois que tu passa dos 5 anos, tu não é mais jovem advogado. A gente para de contar, com certeza. Né? Então, não estou mais inclusive, agora a anuidade é cheia, inclusive. Infelizmente. E daí agora paga a anuidade de Santa Catarina e de São Paulo também. Exato. Não é brincadeira para ninguém. Mas o pessoal da comunidade que já teve a oportunidade de assistir uma aula minha sobre acordo de não persecução penal sabe que a minha atuação profissional é super nichada em acordos. Então, eu trabalho pensando em como negociar um acordo, seja de não persecução penal, seja colaboração premiada, como uma estratégia de defesa. E nunca foi um tema tão em voga, né? Eu tenho bastante perguntas, porque eu acho que isso é uma coisa que atiça tanto a curiosidade de advogados, quanto o público em geral, de querer saber um pouquinho como é que funciona isso, né? De entregar, porque daí quando a gente está falando, obviamente, quando a gente fala entre advogados, a gente está falando de colaboração premiada. Quando o público está vendo sobre isso, notícias, mas daí ele entregou o outro, e como é que vai sair? E se é a cariação, eu quero falar bastante sobre isso para a gente explorar, que bom que a gente tem bastante tempo. E Felipe, deixa a comunidade te conhecer também, muito embora alguns já te viram por aqui, se apresenta. Eu sou Felipe Benoni, advogado criminalista também, já parei de contar quantos anos eu tô nessa luta. Mais de 5. Mais de 5. Mais de 5, com certeza. E sou um expert do Criminal Player, muito feliz de estar aqui participando dessa imersão que está sensacional. Acho que a Carol e todo mundo está de parabéns. Tem um livro que fala sobre Fishing Expedition e tive a felicidade de escrever esse livro junto com Alexandre Moraes da Rosa, e a gente tem trabalhado bastante nesse livro, que começou de uma tese inicial de Fishing Expedition de provas no processo penal. Só que hoje a gente vive num mundo absolutamente digital, e Fishing Expedition no mundo digital, nas provas digitais, vai ser o que vai comandar, penso eu, o processo penal. Conheço a Luísa já há um bom tempo também, e dos benefícios do Criminal Player, dessa imersão que a gente está aqui, é justamente essa possibilidade da gente poder conversar, dialogar com outros colegas, e a Luísa é uma amiga querida minha que eu já tenho há algum tempo também, e já estava discutindo com ela, falou, olha, eu tenho um cliente que possivelmente vai querer fazer uma delação, eu preciso da sua ajuda. Olha aí. Felipe, me conta uma coisa. Eu tenho certeza que, muito embora aqui o nosso podcast seja direcionado para advogados criminalistas, né, quando a gente fala alguns termos, talvez nem todos compreendam, até às vezes conheçam do dia a dia, mas não. Explica para quem está nos ouvindo que de repente não está acostumado. Fishing Expedition, o que é? Conta que monstro é esse? Como é que a gente identifica isso? Olha, do que vivem, né? Do que vivem, do que se alimenta. Eu sempre gosto de falar uma coisa, eu devo muito também ao Alexandre. Eu escrevi um artigo, primeiramente, sobre Fishing Expedition, e um belo dia eu recebi um e-mail do Alexandre, eu não conhecia o Alexandre pessoalmente. O Alexandre falou, olha, no meu guia de processo penal eu citei o seu livro e queria te mandar um de presente. E foi aí que a gente virou amigo e anda de mão dada aí até hoje. Então a gente começou a falar sobre Fishing Expedition, que na tradução é expedição de pesca. E vai ser uma pesca de processo penal. Quando a gente fala em produção de prova em processo penal, as provas têm que ser específicas, determinadas, certas. E o Fishing Expedition, de origem no direito norte-americano, ele seria, vamos dizer assim, uma pesca por rede. Jogar as redes para buscar tudo e qualquer coisa. O ministro Celso de Mello, nós tivemos uma grande alegria, ele citou o nosso livro no plenário do Supremo há 6 anos atrás. E o ministro usou uma expressão que foi muito feliz, que nós não usamos no livro, eu utilizo essa em homenagem ao ministro também, que é uma busca randômica. Então, se a gente puder utilizar alguma expressão para exemplificar o que é Fishing Expedition, é uma busca randômica, sem parar, para buscar tudo e qualquer coisa a respeito de algum investigado no processo penal.
E Luiz, onde é que a gente conecta isso com a colaboração premiada? Como é que a gente conecta? A colaboração premiada faz parte disso, de buscar essa produção, essa prova? Como a gente conecta esses dois temas que eu sei que vocês estão acostumados com esse bate-bola? Eu acho que o ponto principal de conexão entre os dois temas é pensar que o palco principal do processo penal hoje é a investigação criminal, não é depois de uma ação penal instaurada. Então, a gente tem hoje uma grande profissionalização da investigação criminal por parte da polícia, por parte do Ministério Público e até o Judiciário, dando pitaco em muitas coisas e atuando como investigador em algumas ações, ainda que não tenha previsão legal para isso. Você me permite, Luísa, Claro. apesar da profissionalização da investigação, ainda se investiga-se muito e se investiga-se mal Com também. certeza, não quer dizer que tenha as ferramentas e faça um bom trabalho. Exatamente. Pelo contrário, e a pescaria probatória, o Fishing Expedition, é um grande exemplo disso. Existem muitas narrativas que se chegam ao conhecimento das autoridades do que poderia ter acontecido, principalmente em casos envolvendo organizações criminosas. Tem tais empresários envolvidos, tem tais políticos, e aí se começa a investigar jogando essas redes e pensando, o que eu achar de informação aqui eu vou tentar colher. E aí se conecta com a colaboração premiada. E o que seria esse acordo de colaboração premiada? É quando uma pessoa integra uma organização criminosa e ela cometeu uma série de crimes e ela está na iminência de ser investigada, ela sabe que tem uma investigação acontecendo, que vai chegar nela, essa investigação, ou ela já foi presa preventivamente, já teve uma busca e apreensão na casa dela e ela percebe que, muito provavelmente, ela vai ser responsabilizada criminalmente em relação àquela investigação. Então, o que ela faz? Ela decide, através do seu advogado, estrategicamente procurar o Estado para entregar elementos de informação e elementos de prova, para que ela possa receber benefícios em troca dessa colaboração com a justiça. Então, é uma estratégia de defesa que a pessoa precisa confessar a prática criminosa, entregar resultados em relação ao que ela está falando. Então, ela tem que demonstrar o que aquela organização criminosa fazia, quem fazia parte dela, quais crimes foram cometidos. Ajudar a entender as provas que Exatamente, foram coletadas, exatamente. conectar essas provas, né? As duas coisas se conectam nesse sentido, porque uma pescaria probatória pode ser feita dentro de uma colaboração premiada. Porque um colaborador premiado falou, olha, fulano e fulano cometeram tal crime, eu sei que isso aconteceu no dia tal, em tal lugar, mas eu não tenho uma prova disso. Aí vem a polícia, vem o Ministério Público e começa a quebrar o sigilo de várias pessoas para tentar achar elementos de prova de que aquilo aconteceu. Só que sem nenhum critério específico, sem determinar exatamente o que eles estão buscando, e aí vai ferindo direitos e garantias de uma série de pessoas. Mas diria eu que a gente pode considerar tanto Fishing Expedition como a colaboração premiada como grandes tônicas desse processo penal moderno, em que não tem mais essa regra tradicional, que a gente ficava esperando uma denúncia ser oferecida para que um advogado começasse a atuar e exercer o direito de defesa de uma pessoa. Esse cenário coloca os advogados para terem que atuar antecipadamente de uma maneira muito estratégica. Luiz, tu sabe que eu gosto muito de conversar sobre a prática real, porque a gente tem sim a importância do processo penal e do processo que a gente faz, mas eu gosto às vezes de conversar na prática. Vamos imaginar que o advogado está sentado, ele tem um réu na frente dele, que reúne os elementos que tu falou, a gente acha que a gente vai ser pego aqui, tá? A gente está com uma forma. Como é que começa essa procura, se é possível ou não uma colaboração premiada? Por que eu estou perguntando isso? Porque provavelmente há regramentos legais que eu devo seguir, Certeza. mas às vezes eu não começo com uma petição, às vezes eu vou lá bater a portinha do gabinete do Ministério Público e ter conversa. Como é que tu se porta nisso? Qual é o comportamento ideal do advogado extra autos, assim, esse comportamento, essa prática? Quero saber, tu sai do teu escritório e vai aonde? Como tu usa isso? Posso fazer uma pergunta Super também? pode. Que é uma dúvida minha, porque normalmente o criminoso tradicional, vamos dizer assim, ele se preocupava muito em destruir provas, né? Sim. E não guardar nada que pudesse incriminá-lo ou prejudicá-lo, os comparsas dele em uma determinada empreitada criminosa. Hoje em dia, aquele sujeito que pretende colaborar uma delação premiada, ele precisa guardar as provas Eu já dos seus crimes? estou Como que isso observando que funciona? alguns já fazendo crime, já pensando em juntar provas. Eu estou juntando provas já aqui numa eventual. Me conta isso na prática. Como é esse comportamento do advogado? O acordo de colaboração premiada, ele colocou a advocacia criminal numa posição completamente diferente do que a gente estava acostumado. Quando a gente se torna advogado criminalista, a gente está acostumado a ver a acusação como nosso oponente. Então, é um cenário de um contra o outro, como se fosse uma luta. Boa. E pensar numa colaboração, o Ministério Público vira seu aliado.
Vocês têm que chegar num consenso de qual é o cenário em que o que eu vou entregar e o que você vai me dar em troca vai ser bom para os dois lados. Uma habilidade de negociação, que também não era Não provavelmente uma habilidade da criminal. advocacia criminal. Exato, a gente vê muito Aliás, todos os advogados têm uma dificuldade em negociação. Exato. Né? A gente vê cenários de conciliação, mediação, arbitragem no direito civil, no direito empresarial, no direito administrativo, mas no crime não era uma coisa comum, apesar de a gente ter transação penal, suspensão condicional do processo, que são espécies de acordos. Mas a colaboração premiada é extremamente complexa e ela faz com que o advogado assuma um papel de protagonista na condução dessa negociação. Então, em termos práticos, o que acontece? Você está ali com o cliente analisando quais são as possibilidades de responsabilização criminal dele nesse caso concreto. E você faz o que eu chamo de uma maneira muito simples, que é uma análise de riscos. Qual é a chance de absolvição e qual é a chance de condenação nesse caso concreto? A gente sempre consegue fazer uma projeção futura a respeito disso, até para precificar, para pensar quanto de trabalho eu vou ter nesse caso e quanto que eu vou cobrar de honorários. Mas você pega, faz essa análise e vê quais elementos de informação que já tem no caso, quais elementos de prova você pode produzir, a versão que o cliente te trouxe, ela é plausível de ser comprovada durante uma instrução, quais os posicionamentos dos tribunais a respeito desse caso, costuma condenar, por quê, pelo quê. E se o cenário é muito provável caminhando para uma condenação, a colaboração premiada ela surge porque você conseguiria fazer com que essa responsabilização fosse menor do que uma condenação tradicional ao final. Porque na colaboração premiada, no melhor cenário, se você entrega muita coisa, você consegue que o seu cliente nem seja denunciado. Então, ele não vai ter nenhum antecedente criminal. Num cenário já que ele já foi denunciado, por exemplo, você negocia redução de pena, você negocia substituição de privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então, essa decisão de colaborar, ela começa no escritório. Você apresenta para o seu cliente essas possibilidades. Olha, se a gente seguir o caminho tradicional, a tua pena pode ser tanto. Muito provavelmente você vai ser condenado por causa disso, disso e daquilo. Ou a gente pode negociar. Nessa negociação, os cenários de benefício são esse e esse. Você precisa confessar, você vai ter que colaborar com o Estado o tempo que for necessário, enquanto as investigações forem necessárias, sempre prestando depoimento. Mas quem vai escolher não é o advogado, é o cliente. Porque escolher negociar com o Estado tem que partir da pessoa que está ali exercendo seu direito de defesa. A gente orienta, a gente explica exatamente quais as consequências, e aí vem um cenário de possíveis parcerias, porque não são todos os advogados criminalistas que gostam e sabem negociar e querem assumir essa postura colaborativa com o Ministério Público. E até por isso, assim, trazendo uma experiência pessoal minha, que eu abri mão de atuar de maneira tradicional na advocacia, porque eu percebia que eu acabava perdendo muita margem de negociação em sentar com promotores e procuradores quando eu estava ali semanalmente fazendo audiência e discutindo casos tradicionais. Porque a gente está falando de direito, mas a gente está falando de pessoas. E na negociação, pessoas importam muito mais. Tu vai tendo um desgaste. Daqui a pouco tu faz um júri Desgaste popular exato. Que, sei lá, tem que dizer que o promotor aqui agiu de má fé na produção, porque olha só, que estás usando ali na liberdade de expressão para defender o teu cliente. Aí na semana seguinte, não, vamos conversar aqui sobre um acordo precisando aqui no meu cliente. Não tem como. E respondendo agora diretamente a tua pergunta, e por que é tão importante você pensar na pessoa? Porque é o advogado que vai procurar o Ministério Público ou o delegado de polícia, porque a colaboração pode ser feita com um ou com outro, e demonstrar o interesse do cliente em colaborar. E isso não é feito por escrito. Claro. Claramente. Você pode entrar em contato por telefone e agendar uma reunião. O melhor é sempre olho no olho. Daí você chega dizendo, olha, caso delicado, meu cliente... Você sinaliza as informações que ele vai entregar, sem entregar tudo. Mas você vai ficar naquele cenário de tentar convencer a autoridade de que você vai entregar coisas que ele ainda não sabia, que vai ampliar muito o escopo investigativo. E aí vocês vão assinar um termo de confidencialidade e começar as negociações. E é por isso que eu queria explorar muito isso de ti, né? Porque eu acho que a gente tem as leis, a gente tem as práticas, a gente tem as decisões, mas tem, antes disso virar petição e isso virar decisão judicial, tem uma boa prática lá fora. Daí eu fico imaginando, e tu meio que respondeu, mas era a minha segunda curiosidade, que era, eu vou bater a porta do Ministério Público, do delegado, e eu vou assumir sem assumir. Eu vou dizer, olha, pode ser que o meu cliente, de fato, tenha participado de algo que a gente não considera, mas que talvez possa ser visto aos olhos da lei dessa forma. A gente respeita esse posicionamento. E se nós tivéssemos isso e aquilo, isso ajudaria? Ou, às vezes, tu tem que assumir, dependendo do crime, não dá para simplesmente, fingindo. Não, tu tem que dizer, olha, eu realmente praticou tal, mas está a fim de colaborar. Aí aquilo não vai para frente, não chega no acordo, agora eu vou fazer uma negativa total de autoria na defesa. Peraí, e aí eu sinto que isso traz um desconforto para o cliente, porque o advogado tem que atender o cliente do escritório e convencer o cliente, olha, vamos lá falar para ele que talvez a gente possa ajudar. Eu acho que o cliente pode ficar com medo, assim, né? De tipo, mas peraí, tu vai lá dizer que eu fiz e que eu tenho tudo, mas depois, e se a gente quiser se defender, ele já sabe que eu fiz, e aí como é que isso fica? Eu acho que tem uma questão
de novas habilidades demandadas do advogado, que é incrível, assim, né? Isso evidencia os novos desafios da advocacia criminal. Exato. Que é o que a gente está vendo muito aqui no evento. A né? macrocriminalidade era comum, tradicional, vários advogados advogando para vários réus em um processo. Hoje, um réu, às vezes, precisa de 2, 3 advogados diferentes, porque um vai cuidar do processo tradicional, um vai ser um advogado para delação premiada, outro para cuidar de provas digitais. Então, o processo hoje ele demanda, sim, expertise para determinado tipo de defesa que você vai fazer no processo. Essa sacada do Benoni, ela é fenomenal, porque quando você está negociando um acordo com o Estado, até mesmo depois que o acordo deu certo, ele foi homologado, vamos supor que a pessoa fez o acordo, ele foi homologado e a pessoa descumpriu, então o acordo vai ser rescindido. Ela volta para a situação tradicional do processo penal, então ela volta a poder se defender de uma maneira tradicional. Aí ela precisaria de um advogado que seguiria todo o rito, pautado numa presunção de inocência, pautado no devido processo legal, para pensar estrategicamente como exercer o direito de defesa dessa pessoa ali nesse contexto de uma ação tradicional. Só que a mentalidade do advogado que vai pensar na parte da negociação, ela é completamente diferente, porque ele tem que pensar o que ele vai falar, o que ele vai sinalizar, o documento que ele vai entregar, quando que ele vai entregar, para tentar convencer a autoridade e negociar o melhor benefício para o seu cliente. E aí, retomando a pergunta anterior do Benoni, que eu acabei não respondendo, não existe colaboração premiada sem elementos de corroboração. Isso era algo que foi previsto na Lei 2.850, lá em 2003, quando ela foi criada, só que aí veio a Operação Lava Jato, um monte de acordo de colaboração premiada midiáticos, um monte de gente famosa e de muito poder no Brasil fez acordos sem provas. Então foram ditas, sinalizadas narrativas muito suculentas e dignas de filme, de que fulano fez isso, fulano fez aquilo. Aí as autoridades iam investigar e não descobriam nada. Então veio o pacote anticrime, alterou a Lei 2.850 e disse que tudo que o colaborador falar, ele tem que provar. Então, se ele falou que fulano fez isso, ele tem que entregar um elemento de prova para demonstrar que aí eu posso pedir uma busca e apreensão em relação a esse terceiro delatado, aí eu posso pedir a prisão preventiva dessa pessoa e no futuro, em últimos casos, condenar essa pessoa. E quer dizer, então, aqui, Benoni, que a gente pode ter que atuar, inclusive, como um advogado de defesa, buscando prova contra o nosso cliente, para que ele possa usar isso numa delação premiada e para que a gente possa... É isso que eu estou ouvindo, né? Curioso. Eu escrevi um artigo com o Alexandre e com o Auri, que é falando sobre a necessidade de estabelecer cláusula de paraquedas dourado no contrato de delação premiada. E é uma expressão do direito empresarial, porque as situações contratuais, elas se modificam. A gente está acostumado em revisão de contrato de consumidor. Nos contratos de colaboração premiada, vamos dizer assim, pode ser que a situação econômica, política, social ou mesmo probatória daquele investigado mude. E seja necessária uma revisão daquele contrato, daquele acordo de colaboração premiada. Então, eu até prometi para o Alexandre e para o Auri que eu iria escrever um livro para a gente aprofundar essa matéria. Vou precisar da ajuda da Luísa agora comigo também. É que é incrível ouvir vocês dois falando, porque acompanhando as imersões do Criminal Player, a gente percebe o tamanho da mudança que está acontecendo no advogado que atua no processo penal. Mas todas as profissões elas estão sendo impactadas agora, mas tem muita coisa, a gente está falando da IA, que está impactando direito, mas quando eu olho para o processo penal e para o direito penal e para a atuação dos advogados, isso é só uma pontinha, não, tem muito mais coisa. Tem uma evolução legislativa muito significativa, tem uma evolução de meios periciais, evoluções de tecnologia, evoluções de produção de prova, amadurecimento desse segmento. Me parece que é um momento de adaptação muito forte dos advogados, né? E aí que eu queria perguntar assim, começando de repente a Luísa, o Benoni, vocês respondam. O advogado hoje, criminalista, que ele está no escritório dele, recebeu o cliente, e de repente ali tem ele já está, todos os advogados hoje, eu posso dizer que atuam no criminal, já estão com o radar ligado para essa questão da delação premiada, da colaboração, todos eles já estão... Olha, esse caso aqui eu acho que dá para a gente ir por esse caminho. Já é uma prática comum, isso já está disseminado, ou pode ter alguém ouvindo a gente que não é uma coisa que eu uso muito, isso aqui não é bem o meu estilo?
Como é que vocês enxergam? Na realidade, é algo que todos os advogados deveriam estar preparados. Exato. Mas na prática eu te digo que não funciona ainda assim. Não porque é. ainda há, em relação à colaboração premiada em específico, uma resistência de parte da advocacia, principalmente uma advocacia mais antiga, quem trabalha há mais tempo, está mais tempo no mercado, de pensar que quando você está negociando com o Estado, quando você passa a atuar lado a lado ao Ministério Público para acusar outras pessoas, isso não faria parte no munus da advocacia criminal. Isso seria contra o exercício do direito de tenho amigos defesa. que colocam nos contratos que não fazem acordo. Que não vão fazer acordo. Se o cliente quiser fazer acordo, é cláusula de rescisão contratual. E eu não vejo problema em relação a isso. Todo advogado tem a liberdade de escolher quais casos ele quer atuar, o que ele quer fazer. Mas isso nunca pode prejudicar o seu cliente. É por isso que eu te digo, você tem que apresentar para ele as possibilidades. Existe a possibilidade jurídica de você celebrar um acordo de colaboração premiada nesse caso, porque o seu caso preenche os requisitos. Eu, como advogado, não faço, mas você pode procurar um outro advogado que faça. Mas aí é o que eu falei logo no início, é uma escolha do cliente. O advogado apresenta as possibilidades e o cliente vai escolher se vai uma maneira tradicional de defesa, que é tão válida quanto, mas muitas vezes você tem que pensar, vale a pena ficar anos ali sendo investigado, responder uma ação penal que tem um peso gigantesco nas costas de uma pessoa para ter uma condenação a uma pena alta, porque colaboração premiada a gente está falando de crimes que envolvem organização criminosa, mais de uma conduta imputada, então são penas grandes, são casos muito complexos. Para, de repente, ele poderia ter resolvido isso de outra forma, com uma redução de pena, ou até mesmo no oferecimento de denúncia, um perdão judicial, num cenário que seria melhor, infinitamente melhor do que receber uma pena normal, final, numa ação penal tradicional. E eu não digo nem só de delação premiada. Eu penso que a advocacia tradicional ela ainda não está preparada para o novo processo penal que vivemos. Porque eu estou vendo isso com perícias, né? As perícias derrubando 95% das provas produzidas quando a interceptação. Eu digo assim, gente, peraí, então o advogado que não está usando perícia num processo está se aventurando. Ele já tem que ter o pacote completo ali no escritório dele desse serviço. A gente tem uma pesquisa no escritório que o ano passado o COAF emitiu mais de 50, em média, mais de 50 relatórios de inteligência financeira por dia. A pedido do Ministério Público, sem autorização judicial. A gente tem uma decisão de 2019 do Supremo Tribunal Federal e a gente tem uma divergência sobre essa possibilidade ou não entre a quinta e a sexta turma. E ainda assim, existem relatórios de inteligência financeira por encomenda à torta e à direita. E isso é uma prática de Fishing Expedition em delitos econômicos. Enquanto o Supremo Tribunal Federal não rever e deixar claro a decisão que foi tomada em 2019, a gente vai ficar passando por isso. 50 relatórios de inteligência financeira por dia, sem autorização judicial. Não, eu acho que quem está ouvindo a gente, eu acho que está começando a despertar, né? Porque a gente tem, de repente, advogados que já estão fazendo isso bastante, advogados estão querendo entender um pouco dessa prática. Então, para a gente tentar prestigiar, assim, quem está ainda... Tá, eu entendi, é importante eu ter isso em mente, que é uma possibilidade. Como funciona essa negociação? Como é que é essa estratégia de negociação? Como é que eu vou sentar lá no MP e vou pedir, não, olha, mas aqui eu quero que meu cliente não seja nem denunciado. Como é que é essa técnica de negociação? Como isso funciona? No meu caso, eu já falei, olha, eu não trato dessa matéria, não sou expert, eu vou chamar a Luísa. É uma possibilidade muito concreta, porque o primeiro paralelo que eu aprendi em relação à negociação de acordos é nunca faça uma negociação sozinha, da mesma forma que a gente não faz um tribunal do júri sozinho. Você tem que ter uma pessoa com mais experiência, alguém que já fez mais acordos. O primeiro acordo de colaboração premiada que eu negociei foi com um advogado que tinha anos e anos e anos de experiência e eu mal abria a boca. Eu estava ali mais para aprender e para fazer peso, porque isso é importante visualmente, porque tu chega para conversar com o Ministério Público, tem uma equipe, tem uma assessoria, onde a gente conhece o caso, teve o auxílio da polícia na coleta dos elementos de investigação e chega um advogado sozinho para falar. A gente sabe como funciona a paridade de armas no processo e quando a gente está falando de pessoas, visualmente, se você está acompanhado, até pode ter uma troca de alguém pega mais pesado uma hora, alguém pega mais leve. Mas, basicamente, Tiago, você tem que se preparar previamente, treinar muitas vezes, para quando você chega para conversar com o representante do Estado para negociar esse acordo, você já tem todos os cenários negociais preparados na sua mente. Muitas vezes eu digo, a primeira conversa não é aquela que você vai chegar e falar, olha, eu quero fazer uma colaboração premiada para o meu cliente, eu vou entregar isso e eu quero esses benefícios. Geralmente, a primeira conversa você vai conversar sobre o tempo, se a pessoa tem filhos, qual escola frequenta, sobre time de futebol.
a diversidade de assuntos alheios ao direito que eu já pesquisei para poder ter tópicos de conversa, para criar uma relação e uma conexão com a autoridade. O quebra-gelo. O quebra-gelo, né? Você faz toda essa conversa preliminar até sentir um momento em que a pessoa está aberta para te ouvir, para você ir soltando as informações aos poucos e vendo o grau de convencimento. Isso é o suficiente? Isso não é? Eu preciso entregar um pouco mais, um pouco menos? Porque a colaboração premiada, ela coloca a defesa num papel de protagonismo tão grande que é a defesa que vai ter que redigir o que a gente chama, na colaboração, de anexos, que é toda a parte escrita relatando o que o colaborador está entregando em termos falados, então a versão dele, e também em termos de documentos. O Ministério Público só vai ler e assinar, mas é o papel da defesa instruir essa colaboração premiada. Então você tem que estar preparado não só para convencer, essa é uma etapa, a etapa de convencimento para celebrar o acordo, e dizer, estamos aqui assinando um acordo de colaboração premiada, que é um contrato, eu vou fazer isso, o colaborador vai entregar isso e isso, o Ministério Público vai se comprometer com esse benefício, e aí assinou, mandou para homologação, vem a defesa e entrega os anexos. Narrando, olha, o colaborador está dizendo que fulano fez isso e isso. Está dizendo que aquela empresa fez aquele outro. Está dizendo que aconteceu isso naquele dia, aquele dia. É um trabalho imenso, gigantesco da defesa, extremamente complexo e difícil, que exige um preparo de muitas etapas. E, às vezes, durante a negociação, você percebe que não tem nada de bom vindo do Ministério Público, não tem nenhum interesse por trás dessa colaboração, ele já tem elementos suficientes para condenar seu cliente, e aí você desiste, você abre mão dessa negociação. Então, não existe um cenário de cartas marcadas numa negociação da colaboração premiada. Tudo vai depender da conversa, das trocas reais que estão tendo em relação à autoridade e à defesa, e o advogado sempre sentindo se aquele segue sendo o melhor caminho, a melhor estratégia de defesa no caso concreto, ou se é melhor dizer, não, tentamos a colaboração premiada, não deu certo, pode voltar para o Benoni e fazer uma defesa tradicional, que é o melhor cenário para você aqui. Agora, ouvindo tanto o Benoni quanto você, Luísa, tá muito claro que, assim, que tem essa parte de atender o cliente, mas muitas vezes vocês estão falando de organização criminosa, de crime com mais pessoas. Se eu estou falando de mais pessoas, eu estou falando também de mais advogados. E num podcast anterior, a gente conversava sobre um caso, por exemplo, que tinham 62 réus, e como era o diálogo entre os advogados para tentar ver como cada um estava pensando em conduzir, vamos colocar assim. E nesse caso, como é que vocês entendem que é o diálogo entre advogados em casos como esse, pensando numa oportunidade tanto no Fishing Expedition quanto na questão da colaboração premiada? Como é essa interação entre advogados? A gente até poderia mudar a pergunta. Como é e como deveria ser, na visão de vocês, uma opinião pessoal, como deveria ser essa interação entre os advogados num processo envolvendo, porque se eu estou falando de organização criminosa, estou falando de pelo menos aí 4 pessoas que tem que estar ali. No geral, o advogado é um bicho vaidoso. Então, eu acho que a gente tem advogados que já passaram, talvez, essa fase da vaidade, já são mais velhos, mais maduros, mais experientes e sabem lidar com mais tato, mais zelo. Mas eu já tive experiências, assim, terríveis, experiências maravilhosas atuando em crimes de macrocriminalidade. Então tem advogados e é curioso, esses advogados extremamente vaidosos, eles são conhecidos. É aquela figurinha, aquela pessoa que ninguém gosta de lidar com ele. Quem aguenta é um que é mais próximo, já conhece há mais tempo. Eu acho que somos todos atores do processo penal. Somos todos players do processo penal. A gente está ali para fazer o nosso trabalho, assim como o Ministério Público, assim como o juiz. Juiz e promotor é um bicho vaidoso também. Acho que os profissionais do direito, como todos são, se a gente souber que estamos ali, deve ter todos, essa aula na academia, né? Pois é. Eu não passei por ela, viu? Graças a Deus. Se passei, eu reprovei. Porque eu acho que o trabalho de cada um, feito com seriedade, com compromisso, sem inventar nada, seja honesto com o cliente, assim como você tem que ser honesto a despachar com o juiz. E com os outros colegas também. É o melhor caminho que eu entendo nessa nossa atuação. Na colaboração premiada, exato, na o colaboração advogado premiada, do colaborador não tem nenhum diálogo com os advogados delatados. É extremamente difícil, porque você está atuando do lado do Ministério Público na acusação. E talvez, inclusive, mais um motivo para ter advogados diferentes, né? Imagina tu tá atuando, não, eu tô atuando na delação, daí não deu certo, tu volta, não, agora eu vou defender o doutor, como é que a gente pode se ajudar? Não, peraí, até agora tu tava...
tá fazendo cada vez mais sentido para mim essa divisão de atribuições, né? Isso fica muito claro. Isso eu também preciso fazer o disclaimer, que foi uma sacada muito grande que o Alexandre me deu. O Alexandre foi meu orientador no TCC da graduação, quando eu comecei a advogar e comecei na área dos acordos. Ele falou, tu não pode fazer o que todo mundo faz. Se você quer se dar bem nisso, se você quer se especializar e quer negociar bem, você tem que nichar a tua advocacia, porque vai te exigir uma capacidade uma habilidade de leitura de pessoas, uma capacitação muito diferente daquilo que os advogados tradicionais fazem, e dito e feito. Foi como é que eu posso dizer? Eu dei esse passo sem ter muita certeza se ele daria certo, porque eu não conhecia muitos advogados que trabalhavam só com isso. Praticamente não conhecia nenhum advogado que trabalhava só com isso, mas foi um nicho que eu achei e hoje eu tento, principalmente em relação aos acordos mais comuns, como o acordo de não persecução penal, tentar demonstrar como a advocacia tradicional do dia a dia consegue também aprender tudo que eu aprendi, consegue aprender a negociar. E nessa hora também o valor da comunidade, né? De conhecer mais advogados, de potencializar aquilo que eu falei na abertura do evento, o poder do networking, né? Exatamente. Isso é bem bacana, ser respeitado, mas ao mesmo tempo conhecer pessoas. Eu me enxergo muito nisso porque eu também, por exemplo, eu só atuo no consultivo, né? Uhum. Então, quando alguma coisa chega pro contencioso, por exemplo, uma questão, eu atuo mais no empresarial, na questão societária, eu já digo, olha, eu só vou até onde vocês fizerem acordo. Aí, às vezes, até a outra parte fica assim, gente, ele só tá aqui se quiser acordo. Ou seja, olha, realmente a gente quer acordo. Depois de eu sair, provavelmente outros caminhos são opção. Gente, muito interessante falar com vocês, a gente já está aqui com o nosso tempo, mas eu queria, assim, eu acho que foi muito valiosa, eu acho que vocês têm uma contribuição muito grande para a comunidade. O que eu acho importante, tá? Eu queria saber, já que a gente está no poder do network, vamos aproveitar esse espaço que é de vocês, para que a gente possa potencializar esse nosso networking. Luísa, se eu sou advogado, quero trabalhar contigo, quero te ajudar, posso contar contigo? Posso entrar em contato contigo? Como eu te acho para a gente, de repente, fazer uma parceria num processo? Por favor. Estou sempre à disposição e interessada em parcerias de acordos. O Benoni sabe disso, principalmente. O meu nome está em todas as minhas redes, exatamente como ele é. Luísa Walter da Rosa, no Instagram, no LinkedIn. Luísa com Z? Com S. Com S. E Walter com W. Então não é tão simples, né? Nome específico. Luísa com S, Walter com W, da Rosa, tudo junto. No Instagram, isso tudo. LinkedIn, meu e-mail também é o meu nome. Estou sempre à disposição em todos esses canais. No meu site tem o teu nome, @gmail.com? Tá, tem o meu celular disponível para quem quiser também entrar em contato por WhatsApp, mas eu também estou em todos os grupos da Criminal Play, estou na plataforma, tenho a minha inteligência artificial sobre acordos penais, inclusive, que eu não posso deixar de falar, porque foi uma coisa que me deixou embasbacada, poder conversar comigo mesmo. Exato. É o que os nossos nossos players que a gente já conseguiu transformar numa hélice. Às vezes eles ficam assustados e dizem assim, é assustador, gente, num bom e aí sentido. teve um que me falou isso, eu fiz uma provocação, ele falou isso, agora imagina se eu conseguisse colocar a tua voz. Ele me olhou, vocês já estão fazendo isso? Eu falei, por quê? Ele assim, meu Deus, eu não imagino. Aí ele já, mas o futuro tá aí, né? A voz é pouco, a gente pode pensar daqui a pouco na imagem da pessoa, né? Isso que vocês estão captando aí, logo vocês conseguem e daqui fazer a pouco, assim, a gente tá protagonista das tecnologias, né? Mas ao mesmo tempo a gente está cuidadoso com elas, zeloso. Então, ser a primeira tecnologia dedicada para advogados criminalistas tem o seu desafio, né? E a sua responsabilidade, porque eu acho que o Criminal Player, ele não é um negócio só para... Porque, né, é um business tudo, mas não, a gente tem aqui uma responsabilidade, eu acho, maior. Eu acho que todo mundo que está aqui tem um propósito bem maior do que, não, vamos fazer dinheiro com isso. Não, a gente tem um negócio legal. E Benoni, como é que as pessoas te acham? Como é que a gente pode fazer parceria contigo para eventualmente atuar num caso criminal? Eu estou em Brasília, né, a sede ali dos tribunais superiores. Então podem contar comigo. Eu tenho alguns amigos aqui, parceiros, que eu já encontrei aqui na nossa imersão também, que já fizeram parceria comigo. Então podem procurar meu e-mail, benonix@gmail.com. Estou à disposição. Benoni com I? Benoni, benonix@gmail.com. Que bacana. Gente, obrigado por participarem. É fantástico ouvir, é inspirador. Eu acho que quem está ouvindo lá, eu acho que impacta o exercício profissional de quem está ouvindo vocês, tenho certeza disso, e provoca a evolução. Isso que eu acho que... E aí, estando dentro da comunidade, tem esse espaço para evoluir. Então, muito obrigado por colaborarem mais uma vez com a comunidade Criminal Player. Quer deixar algum recado final? Agradecer e parabenizar a comunidade por esse trabalho fantástico,
tanto na comunidade em si quanto nessas imersões que permitem que advogados de todo o país se encontrem, se conheçam, troquem experiências, façam parcerias e aprendam, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, o dia inteiro aprendendo e amanhã ainda tem mais. Exato. Queria agradecer e parabenizar mais uma vez. Falar que eu já fiquei sabendo que vai ter imersão em Brasília o ano que vem. Já estão o que a gente tem de provocação para fazer de vocês lá. Com certeza. E um recado, não tem atalho. É esforço, hora de leitura, muito trabalho e dedicação. Que bacana. Gente, obrigado. Comunidade, era isso. Mais um conteúdo durante a imersão do Criminal Player. Sigam os nossos colegas e muito obrigado. Até mais.